Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, fique à vontade, porque a partir de agora a gente vai ter conhecimento de qualidade de forma gratuita. O nosso podcast, como você que já nos acompanha sabe, hoje é o nosso episódio 36, a gente tem o objetivo de levar conhecimento para você, empresário que já atua, que já tem estrada, para você que está começando, para você que quer começar, porque em algum momento eu e as pessoas que participam desse podcast também já começaram. Então, o nosso intuito aqui é fomentar negócios, né? Se você não sabe ainda, uma das minhas formações é economista e eu acredito muito na roda girando, na movimentação. Quanto mais empreendedores, quanto mais empresários, quanto mais negócios de sucesso existirem, melhor vai ser para a economia, melhor vai ser para todos. O nosso convidado hoje é um tema polêmico e eu tenho certeza que você vai adorar, porque ele tem a solução, que é a solução ideal, que é tudo que um empreendedor quer, que é aquele negócio assim. Ser empreendedor, você vai precisar de pessoas, por mais que só trabalhe você. Qual que é a melhor forma de você receber? É CLT, é PJ, e ele trabalha com uma outra forma e conhece também que é através de cooperativa. Então a gente vai trabalhar com isso e vai ver uma forma, e existe essa forma, de que seja melhor para você, empresário, empreendedor, e para você também, colaborador, para você que recebe, porque eu também já fui um dia colaborador. A maioria das pessoas já foram. Então, a partir de agora, vou apresentar o Guto Bicalho. Ele é especialista, ele é administrador, tem pós nessa área, e ele é especialista, a empresa dele, com gente, né? Eu achei sensacional quando ele falou que ele tem uma empresa que resolve pessoas. Porque qualquer negócio é pessoas. Às vezes a gente está muito preso a produtos, né, Guto? Mas se não há pessoas, não há produto, não há cliente, não há nada, né? A partir de agora, como diz o nosso podcast, né, a casa é sua. Fique à vontade, fale um pouco de você, fale de onde você veio, para que a gente possa trocar esse conhecimento num assunto e num tema que eu tenho certeza que vai gerar muito conhecimento. Bacana, obrigado Éder pelo convite, né? Além de amigo, é colega de profissão e a gente está aí nessa luta como empresário, da gente criar aí soluções de formas legais para a gente poder aí matar um leão por dia, né? Exatamente, quando não tem dois, né? Quando O não dia tem que dois. não tem dois, né? Porque tem vários dias que tem dois. E esse assunto que a gente vai falar hoje, ela trata ali de um assunto muito sensível para qualquer empresário, para qualquer colaborador. Né? A gente está ali falando de correções de modalidades de contratação. Né? Então tem muita poluição nesse dia a dia que a gente acaba se comportando de uma forma, acreditando que está fazendo de forma certa, mas tem muita coisa da regulamentação que não está certo. Que não fecha. Né? Que não fecha. Porque normalmente quando a gente fala de modelos de contratação, né, a gente ou CLT ou a gente se remete ao PJ e tem o cooperado, né? Que é sobre a cooperativa, cooperado, falei correto? Isso, os dois. Os dois. O cooperado ele é dono da cooperativa. A gente vai explorar isso. Sensacional. Então existe uma outra forma, né? Porque quando a gente fala de CLT, de PJ, a gente... Se eu sou colaborador, eu fico pensando, eu quero CLT porque eu não quero correr risco de ser demitido, eu quero ter garantias. E aí o empresário, ele fica pensando, poxa, mas eu vou contratar CLT ou PJ, eu tenho riscos. Como que é essa história de risco? Porque tudo, é risco. A palavra-chave é risco e custo. Isso. Aí arrepia qualquer empresário. Até sentei melhor agora. Né? Quando fala em custo, né? Aí a gente começa a explorar. Aí eu vou dar já uma bomba. Hoje a gente tem o CLT, o PJ e o cooperado como formas legais de se contratar no Brasil. 3 formas, 3 modalidades. Na verdade são 4, porque a CLT crua, né? A CLT que todo mundo conhece, o CLT terceirizado, né? O CLT terceirizado geralmente são posições de baixa qualificação. Né? Então ali posições mais de entrada, como portaria, segurança, limpeza. Então geralmente ele é ligado a uma administradora e sob a demanda de um tomador ele vai ser alocado nesse tomador de serviço que é o cliente dessa empresa. Né? O PJ, normalmente ele tem uma alta qualificação. Então ele sob a demanda de um tomador ele vai ser então alocado nesse tomador.
E o cooperado também, da mesma forma, ele tem alta qualificação, ele vai ser alocado nesse tomador. Só que a diferença é que a pessoa jurídica, geralmente, ele é o único profissional da empresa dele. E aí a gente vai explorar esse tema porque tem muitos riscos aí. Entendi. E aí o cooperado não. O cooperado ele é dono de uma cooperativa com vários outros. E aí ele vai ter ali algumas blindagens naturais do próprio sistema. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Qual? A gente falou aqui então de 4 posições. CLT, CLT terceirizado, o PJ que é terceirizado e o cooperado que é terceirizado. Quais desses 4 modelos, na sua visão, oferece algum tipo de risco, seja ele trabalhista ou fiscal? Eu acho que... Vou falar como empresário agora. Todos. Essa resposta é a mais natural de todas. Porque a gente normalmente, Éder, a gente acredita o risco no modelo. Mas nenhum desses modelos eles foram criados pelo governo para gerar qualquer tipo de risco. O risco está no comportamento, seja da empresa, seja do profissional. Então vou dar alguns exemplos. Primeiro que CLT ela é a mais utilizada, mas ela também tem as maiores e a maior quantidade de reclamações trabalhistas. Por quê? Está na base dela. Vamos lá. A gente tem na CLT o maior custo para ambos os lados. Ela é a mais cara para o empresário e é a mais cara para o empregado. Ela é muito burocrática. E acaba que qualquer manobra criada para se tentar gerar alguma redução de custo, manobra geralmente está fora da regra. A mais famosa é o pagar parte por dentro, parte por fora. Opa, essa de pagar parte por dentro, parte por fora merece até um parênteses. Só que vamos lembrar, parte por fora não existe. Né? Parte por fora não está na regra. Ou seja, é o comportamento do empresário ou do colaborador do funcionário. Paga. Porque às vezes não é nem o empresário, às vezes é o colaborador. Olha, como ou tem às muitos vezes descontos, ele sugere. O próprio mercado Isso. que força ele a fazer um tipo, né, de irregularidade para sobrevivência. Correto. Ou até mesmo vício. Então é aí que mora o risco. Né? Fez algo errado da regra, vai gerar risco. O PJ, vamos pegar ele como exemplo também. O PJ, ele é uma reclamação trabalhista iminente. Mas não porque ele é uma pessoa jurídica. É porque você contratou a pessoa jurídica, mas você trata o profissional como CLT. E aí você chama ele de funcionário, que é uma nomenclatura exclusiva de CLT. Certo. Você dá férias, você dá acesso a cartão de visita, crachá, uniforme, todos os elementos de uma pessoalidade sem blindagem jurídica, para ele gerar uma reclamação trabalhista. E talvez o pior de todos ainda, quer cobrar horário, né? Você precisa trabalhar das X até Y horas, tais e tais dias. PJ é um terceirizado que trabalha por produção. Por demanda. Então, por demanda. Então ele é um colaborador. Ele pode ter uma meta, mas ele não pode ter uma carga horária, né? Porque se ele trabalha por demanda... Não, ele trabalha por horas. O contrato dele é por horas, né? O contrato lá, olha, você tem que me entregar 160 horas, não importa como. Não entregou, ele vai receber proporcionalmente às horas que ele produziu. Eu tenho uma pergunta sensacional para fazer, mas eu quero que você nos acompanhe. Eu vou fazer ela depois, porque esse negócio do PJ, CLT, tem várias, além de ser... E você falou uma coisa que eu achei sensacional, porque na verdade não são os modelos que criam riscos, né? São as pessoas. São as pessoas. Que criam os riscos nos modelos. Porque não conseguem, digamos, pelo que você me falou, né, Guto, me corrija se eu estiver errado, as pessoas não seguem as características. Porque talvez seria uma cultura de brasileiro, da gente sempre achar que dá um jeito, posso fazer diferente e não dá nada. Pois é, dá para fazer diferente, mas seguindo a regra. Quando você segue a regra de cada modelo tem sua estrutura de nomenclaturas, sua estrutura fiscal, sua estrutura, né? Tem nomes específicos, né? Vamos pegar, por exemplo, o CLT. Tem parte tributável e verbas indenizatórias, Perfeito. Que é parte tributável é o salário. Perfeito. Todos os benefícios são verbas indenizatórias livres de encargos. Perfeito. O PJ não tem salário, ele tem prolabore, né? E não tem benefícios, ele tem dividendos. Perfeito. Um cooperado, ele não tem prolabore, ele tem remuneração por produção.
E verbas indenizatórias e livre de encargos. A gente vai falar bastante sobre isso. Então são coisas diferentes e que às vezes a gente confunde. E muitas vezes o empresário, né, e até o colaborador, o funcionário, eles não fazem por mal, né? Não, às vezes por desconhecimento. Tem muita gente contratando o PJ e acha que está fazendo de forma correta. Tem muita gente, já ouvi muito já, empresários falando assim, não, o PJ é um risco calculado. Não tem como calcular. Você tem uma esfera trabalhista e uma esfera fiscal. A esfera trabalhista depende do profissional te entrar na justiça contra você ou não. Então ele é o risco para você. Certo. Agora na esfera fiscal os dois estão no problema. E a gente vai destrinchar esse problema. Sensacional. Então tudo se resume ao comportamento. As pessoas. Das pessoas, seja o empresário, seja o profissional, o colaborador. Perfeito. Vocês já perceberam que a gente tem temas aqui que são super atuais, né? Que eles fazem muitas vezes a diferença total na empresa. Para que a gente possa ter um podcast e ter esse tipo de conhecimento avançado, né, de qualidade, a gente tem os nossos patrocinadores. E o mais importante dos nossos patrocinadores, Guto, sempre é o convidado. Porque o nosso podcast... Já vou aproveitar aqui e pedir para que você siga o nosso canal, mande para o seu amigo. A gente quer agradecer os mais de 9 mil inscritos. A gente percebe muitas vezes que as pessoas veem o nosso vídeo e não se inscrevem no canal. Então se inscreva lá, isso é muito importante para nós, para que esse conhecimento, esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. A gente fica muito grato se você puder fazer isso. E o nosso principal patrocinador é o Guto Bicalho. A gente vai deixar aqui a rede social dele e a empresa dele, que é Nós, é isso? Nós. A gente vai deixar aqui o Instagram também para você consultar. Tenho certeza de que se você é empresário, empreendedor, trabalha com pessoas, vale a pena chamar ele para ter uma conversa, porque a gente vai passar muito conhecimento, mas isso vai muito além do nosso tempo aqui do podcast. Chame a empresa dele, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E além do nosso convidado, que a gente agradece muito, porque ele veio de forma espontânea e gratuita, né? Todos os nossos convidados ele vêm de forma espontânea e gratuita. E se não fosse você, Guto, a gente não teria conhecimento hoje, né? E a gente não tá aqui para contar piada, né? A gente tá aqui para trazer conhecimento. E de muita coisa séria. Exatamente. E da prática, da vida real, de coisas que amanhã você vai acordar, não importa o dia que você estiver nos vendo, vai ter o amanhã. E você vai poder usar isso na prática, seja na sua empresa ou se você for colaborador, se você trabalha, de repente sugerir na sua empresa, olha, existem outras formas de contratação que pode ser melhor para o empresário e para o colaborador, para o funcionário, não importa ali a nomenclatura. Essa é a essência da Nós. A Nós é um acróstipo de negócios orientados para o sucesso. Então a Nós é Nós Tecnologia de Pessoas, que é um ecossistema com tecnologia de pessoas, que é para quem trabalha com gente, né? Então, para novas formas de trabalho que aconteceram ao longo desses últimos anos. A partir de uma reforma trabalhista, a partir do Covid, que acabou trazendo aí uma nova forma de trabalho. Claro. Teve o híbrido, você tem agora o home office, você tem gente espalhada no Brasil todo, né, à distância. Então mudou muita coisa, né? Então a gente tem conteúdo aqui para a gente abordar isso tudo. Isso é sensacional. Vou deixar aqui o contato da Nós e os nossos outros dois patrocinadores. Um é a Carol Cortinas. Você que já nos acompanha já ouviu, né? A Carol Cortinas, eles falam que eles vestem a casa. Então eles vestem as janelas com cortinas, com persianas, eles vestem as paredes com papel de parede, eles vestem o chão com piso vinílico, rodapé. A gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. Se você não precisou ainda, não usou esse tipo de produto, em algum momento você vai usar, vale bastante a pena dar uma consultada se você precisar fazer um orçamento, seja lá para sua empresa, para o seu corporativo, para sua casa. A Carol Cortinas, ela atua principalmente em Santa Catarina, ela atua em 5 cidades, está expandindo agora pelo Brasil, estão indo para São Paulo também, né, com um escritório na Faria Lima com a Gabriel Monteiro. E o outro patrocinador é a Carol Decor. A Carol Decor é uma empresa que ela é a irmã mais nova da Carol Cortinas e ela surgiu para complementar o mix de produtos. Então ela é especialista em tapetes. Aqui na nossa sala do podcast a gente tem um tapete embaixo da nossa mesa aqui. O tapete ele traz aconchego, traz beleza, ele melhora a acústica. Dificilmente a gente vai num lugar onde não tem um tapete, seja corporativo, seja na residência, né, que ele traz esse aconchego, traz acústica, ele traz algumas vantagens, né?
e a Carol Decor é especialista, a gente vai deixar aqui também o contato. Eles também trabalham com quadros, né, sob medida, você consegue escolher. Você que gosta de futebol, consegue lá fazer um quadro com o seu time. A gente não vai falar nunca de times nem de nada. Melhor não. E qualquer coisa do tipo. Além dos quadros, a Carol Decor também trabalha com móveis soltos, seja para a área interna ou externa. Então, mesa, cadeira, sofá. A gente vai deixar também aqui o contato. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores, né? A Carol Cortinas e a Carol Decor, e principalmente o Guto e a nós, que é quem vai gerar conhecimento. A gente deu uma pincelada e um tira-gosto, vamos assim dizer, né? Usar um termo do Sul aqui, do que a gente vai falar sobre formas de contratação. Então a gente tem CLT híbrido, é isso? CLT, não, o híbrido, ele é o CLT hoje, você tem outras formas, né? Você tem o temporário, o intermitente e o contínuo. Perfeito. A gente vai conseguir, de uma forma híbrida, ter em outra relação, que seria na cooperativa, essa forma híbrida, porque você contrata por produção. Porque, olha só, olha que impactante o que eu vou falar, olha só. Tem muita gente hoje querendo emprego e não quer trabalho. Verdade. Né? Então aqui a gente vai falar de situações que a gente consegue ter uma relação de trabalho focada na produção, focada no trabalho. Do resultado. E aí a pessoa ela fica muito mais integrada porque ela sabe que se ela produzir mais, ela ganha mais e ela cresce junto com a empresa. Então ele fica muito mais inserido dentro da corporação. Perfeito. Né? Então... E aí, existe algum modelo que consiga usar isso? Porque a gente vai falar de CLT, a gente vai falar de PJ e a gente vai falar do modelo de cooperativa. Isso. Que talvez, para quem está nos assistindo, né, vamos tentar fazer um parênteses aqui entre pontos fortes e pontos fracos de cada um dos sistemas. Porque às vezes, dos modelos, né, não o sistema, né? Porque às vezes a pessoa ela confunde ou às vezes não tem conhecimento, né? Como que tu definiria isso? Tu que é especialista nessa área, Guto? Porque a gente estava conversando e você tinha uns dados que eu acho que eles eram bem interessantes. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do CLT. O CLT ele é o modelo mais caro de todos para os dois lados. Né? Como assim para os dois lados, Guto? Eu sempre ouvi falar, eu comecei a trabalhar como CLT lá, minha mãe, olha, você tem a carteira assinada, que você tem garantia, você tem vantagens. Tem certeza que você falou que ele é o pior para os dois lados? Ele é o mais caro para os dois lados. Vamos falar de números? Números. Na CLT, se a gente tiver um profissional com um bruto de R$10.000, a gente trabalha hoje uma média nacional de custos de provisionamento para quem emprega de 78% a mais. Então, 10 mil bruto, eles geram um custo para quem emprega de 17.800. Ou seja, o empresário vai estar investindo lá, tirando no seu bolso 17.800 de 10. São custos adicionais do empregador. Perfeito. Né? E o empregado ele tem ali sob salário o INSS e o imposto de renda. Certo. Então desses 10 mil sobra para ele 7.200. E a gente vai falar de um modelo que reduz em 55%. Eu vou fazer uma pergunta que vai dar a polêmica. 17.800 vai para o colaborador 7.200. Onde é que ficou esses R$10.600? No nosso sócio governo. Não, mas sócio, assim, majoritário sócio. Master, né? Master. Ou seja, do colaborador ele ficou ali com 28%, mais ou menos. E do empresário ele ficou com uns 70%. Exato. 78%. É bom o seu governo. É, né? Isso mesmo. É muito bom. E aí é um perigo, né? Porque aí é um custo muito alto. Mas aí a garantia, eu tenho a carteira assinada, daí eu tenho FGTS, daí eu tenho férias, daí eu tenho seguro-desemprego, daí eu tenho não sei mais o quê. Como que é isso? Primeiro que a carteira de trabalho nada mais é do que simplificar ali as informações dos contratos que você fechou, né? Então, assim, a carteira de trabalho é um concentrado daqueles contratos que você, né, selou com algumas empresas, né, ao longo da sua vida. Certo. Então, o contrato ele está previsto em todos os modelos de contratação. Então, é o contrato que você fechou em CLT, sendo para ser funcionário, é um contrato que você, na sua pessoa jurídica, fechou com uma empresa para prestar serviço. Então, o contrato é que vale.
né? Mas virou um símbolo, né? da CLT, a carteira de trabalho. Aí o governo trouxe elementos que são custos adicionais para o empregador, que é 1/3 adicional, tributo sobre 1/3 adicional, tributo sobre as férias, né? Então isso tudo vai acumulando custo para o empresário. E o fundo de garantia, por exemplo, e ele prega como um benefício, né? Só que esse benefício ele não fica líquido na mão do governo, na mão do profissional, ele fica na mão do governo. Só que na mão do governo rende menos da metade da poupança. Ou seja, ele faz o empresário pagar, ele faz com que o colaborador não receba. Retém o valor na mão dele. Paga uma correção muito menor do que a Selic, menor que a poupança até. Menor que a poupança, é menos da metade da poupança. A gente combinou que eu não ia falar isso, né? Porque eu sou economista, mas isso é uma sacanagem. Mas isso é pregado como benefício. Então, assim, tem profissionais que entendem isso. E aí acaba montando a sua empresa para fugir dessas situações onde vai ter passivo, vai ter algo futuro a receber. Ele quer ter o domínio e o controle do planejamento ali do seu recurso. Então, muita gente, como o PJ, você tem ali integralmente ali a sua remuneração, onde ele vai fazer a gestão dos seus recursos. Então, se ele quiser colocar aquilo que era direcionado para o fundo de garantia na poupança, ele já está rendendo mais e ainda de forma líquida. Porque ele tem acesso a esse valor. Se e lá no fundo de garantia ele tem um monte. Precisar, porque daí o governo vem com aquele do aniversário, né? Olha, cada vez que você fizer aniversário, você tem várias restrições para ter acesso ao fundo de garantia. Você consegue tirar. Aí, ocorreu uma tragédia, nossa, eu sou bonzinho, vou liberar para você poder sacar o seu dinheiro. Exato. Que está lá rendendo nada, porque é seu. Porque o empresário ele poderia ter pago para você, mas o governo obrigou que depositasse numa conta como fundo de garantia. Exato. Só que aí, vamos lá, a gente já está então pulando de CLT para PJ. No CLT você tem toda essa carga como empregado e como empresário. Na PJ, muita gente só avisa ali o imposto que vai pagar, de acordo com o seu faturamento. Perfeito. Então você inicia ali numa carga de 6%. E aí você tem que lembrar que você tem custos de um contador, que você tem que buscar sozinho. Certo. Você tem custo de 13º desse contador. Toda e qualquer declaração adicional que ele for emitir tem custo. Você tem que ter uma conta corrente de pessoa jurídica que tem custo. E você está sozinho no mercado para constituir qualquer tipo de crédito, financiamento ou até mesmo benefício. Porque você, como PJ, trabalhando por uma empresa, essa empresa não pode te oferecer um plano de saúde, porque senão gera um vínculo que é só para a CLT. Que é um vínculo trabalhista. Que é um vínculo trabalhista, né? Claro. Então ele não pode, por exemplo, ter acesso a crachá, cartão de visita, e-mail da empresa, uniforme, sem nenhuma blindagem jurídica, que é a maioria do que acontece. Só que tem um ponto de PJ que a gente precisa falar aqui e esclarecer que muita gente não sabe. A partir da reforma trabalhista de 2018, o governo ele criou, ele viu muita gente migrar de CLT para PJ. Né, de uma forma desordenada. Então ele resolveu regulamentar o PJ. Então ele separou em 2 turmas. Para eu continuar sendo uma pessoa jurídica legalmente na terceirização, eu preciso ser uma corporação. De 2 formas. Eu posso ser o único profissional da minha empresa, mas eu tenho que ter vários tomadores de serviço. E se eu tiver um tomador de serviço, eu preciso ter vários profissionais na minha empresa. Porque aí vem o segundo, que eu vou chamar de PJ. Esse PJ, ele é o único profissional da empresa dele e ele tem apenas um tomador de serviço. E isso o governo passou a condenar em 2016 e em 2018 passou a autuar, chamando isso de pejotização ou contratação disfarçada de PJ. E como é que ele pega isso? O governo, de uma forma muito inteligente, ele trouxe para dentro dele um super servidor chamado T-Rex. E o ITA desenvolveu para o governo o Arpia, que é um software de processamento de dados que passou a ser a grande arma para combater as sonegações. E aí o governo foi e lançou, obrigatoriamente, 3 informações digitais e mensais para qualquer empresário, qualquer empresa no Brasil. O I-Social é o detalhamento da folha de pagamento CLT. Então, seus funcionários CLTs vão todos lá no I-Social. Perfeito. FD Contribuições detalha o seu faturamento bruto, mensal.
E o FDRINF detalha meus prestadores de serviços. Quem são? PJs e PJinhas. Né? O cara do ar-condicionado, alguém que fez manutenção, né? O PJ que trabalha para você, o PJinho que trabalha para você. E o que você envia nessa informação? Data que ele tirou a nota fiscal para você, valor da nota fiscal e o número da nota fiscal. Se eu trabalho só para você, minha nota fiscal ela vai ser sequenciada, facilitando a vida do ARP e me identificar numa contratação disfarçada de PJ. Qual a consequência disso? A empresa contratante ela vai ter uma multa de até 8 vezes o valor da folha dela. E o profissional PJ tem uma multa de até 8 vezes o valor da sua nota fiscal. Então, lá na esfera trabalhista, que ele é o risco, que ele está tranquilo, ele oferece ou não o risco para a empresa, claro. Na esfera fiscal ele participa do problema. Então, é algo que fere muito o caixa da empresa e o caixa do profissional, porque todo mundo é multado. Né? Então, acaba que as contabilidades acabam não divulgando muito isso. Porque imagina a quantidade de PJs hoje no mercado que ele sozinho na empresa dele e que ele só tem um tomador de serviço. Então, aqueles PJs que pagam ali uma média de R$350, né, para o contador tirar uma nota fiscal, ia para o espaço. Claro. E, na verdade, se ele for PJ, então ele precisa trabalhar para mais de uma empresa, que isso vai descaracterizar totalmente a questão da CLT, né? Ele vai estar enquadrado na terceirização. Então, para ser terceirizado de forma legal, eu preciso... No mínimo 2. No mínimo 2. Porque aí eu não trabalho só para A, né? Eu trabalho para A e B. E a outra forma é que se tiver para um só, ele precisa ter mais pessoas com ele. Como que é isso aí que você explicou? Sim, eu preciso ser uma corporação. Eu tenho que ter vários profissionais para trabalhar para você. Claro. Se eu trabalho só para você, eu tenho mais profissionais. Aí eu posso trabalhar só para você. E aí tem uma outra situação que também pega isso. O governo, para dificultar a vida do PJ, né, que esse PJ está na terceirização, ele criou o fator R. O fator R é uma sobrecarga no simples desse profissional, dessa pessoa jurídica. Então, de acordo lá com a atividade do KNAI da empresa dele, ele vai estar hoje enquadrado no anexo 5. O anexo 5, então, rege o fator R, que nada mais é do que uma sobrecarga nesse simples. Então, ao invés de iniciar numa alíquota de 6%, inicia numa alíquota de 15,5%. 9,5% mais caro. É 9,5% mais caro ou mais do que 100%, né? 6,5% para 15%, 100 e não sei quantos por cento a mais. Não, e olha só, mas aí ele pegaria todo mundo que está nesse anexo. Certo. Os PJs que estão corretos e os PJinhas que ele quer combater. Né? Então o que ele criou para dividir essa turma? Uma regra simples. Se você tiver pelo menos 28% do seu faturamento em folha de pagamento, ou seja, empregar, você emprega, volta para a alíquota de 6%. Não emprega, alíquota de 15,5%. Então o PJ que está correto, paga 6%. O que não está correto, paga mais caro. Então ele está ali estimulando a quem? O PJ se transformar numa corporação e estar legalmente no PJ. Ou ele pode escolher entrar numa cooperativa ou ir para o CLT. Para o CLT. E a gente viu nós entramos agora em alguns pontos que são bem importantes para você, empreendedor, se você for PJ, né? Para que você tome cuidado, né? Porque, pelo que eu entendi, pode gerar ônus para a empresa e para o... Pesado? Pesado. 8 vezes, né? O faturamento. 8 vezes. A folha para a empresa e 8 vezes o valor... É o valor médio da nota fiscal? Como que é para o... É um cálculo interno deles que a gente ainda não sabe. É até 8 vezes o valor da folha e até 8 vezes o valor da nota fiscal dele. Ah, da nota fiscal, do faturamento mensal dele, do porque quanto que ele ganha, né? Exato. Porque a nota fiscal é o valor bruto dele, né? Que ele vai colocar ali na nota fiscal. E o ARPA, ele faz um retrovisor de 12 meses. Então não tem nem como contestar. É algo formalizado, né? Que você ali, né? Colocou ali toda a documentação, cruzou a informação da empresa e do profissional, não tem como contestar. Claro. Na verdade, ele consegue pegar, né? E aí existe uma outra forma, que é a da cooperativa e do cooperado, que nessa parte você é o especialista e que existem as vantagens. Quais vantagens que existem? Como que é esse modelo? Porque eu acho que isso a maioria das pessoas não conhecem, Guto. Não, eu acho que não. CLT, 99% das pessoas vão conhecer ou mais, talvez não entendam exatamente das regras. Pessoa jurídica, talvez menos pessoas conheçam do que CLT,
mas o cooperado eu acho que a gente vai diminuir bastante, né? Quais são as vantagens? Como que funciona? Olha, a cooperativa ela não é uma novidade. Né? Ela passou a ser mais descoberta a partir da reforma trabalhista de 2018, porque teve a ampliação da terceirização da atividade fim. Então isso ampliou muitas posições de uma pessoa jurídica, né? Tipo, numa contabilidade o contador não podia ser, mas agora pode. A atividade fim, né, da contabilidade é o contador, então pode ser. Então isso abriu muito o mercado, né? Então com essa questão da pejotização, muitas pessoas não queriam voltar para a CLT, né? Então acabava que não tinha muita saída e aí foi descobrindo, né, que já existia. O cooperativismo ele existe desde 1971. E como todo modelo, ele foi sofrendo ali algumas atualizações que são as reformas trabalhistas. Claro. Né? Em 2012 foi uma reforma trabalhista muito forte que deu muita segurança, não só da parte financeira, mas alguns benefícios adicionais. Uma cooperativa ela existe. Ela é uma cooperativa de profissionais, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ela, na verdade, ela é a empresa do profissional. Exatamente como o PJ tem uma pessoa jurídica, a cooperativa é a pessoa jurídica dele. Só que ao invés dele ser sócio sozinho, ele vai ser sócio como... Né, eu tenho 3 cooperativas. Né, eu tenho uma cooperativa que chama Nova, que ela é uma cooperativa de profissionais de tecnologia e gestão. Eu tenho outra que chama ExecNet, que é de executivos e lideranças. E uma outra que chama Saúde em Conexão, que é de profissionais da área da saúde, seja ele graduado ou técnico. Então, cada uma com seus quinais, né, com as suas atividades e os profissionais possíveis de ser, né, donos, enquadrados. Então, assim, a Nova ela tem 10 mil cooperados, né, e tem mais de 900 hoje empresas clientes distribuídas no Brasil inteiro. Então, e por conta do Covid, isso também ficou muito latente. Né? Então, durante o Covid, foi muito prazeroso para a gente salvar algumas empresas, porque ela tendo ali uma redução drástica no seu custo, ela salvou, preservou ali a sua equipe, e mesmo produzindo menos, né, ele pôde conseguir passar por aquele período, né, complicado, difícil, né, do lockdown, claro. Que aí ele não quebrou, porque assim, o que acontecia no lockdown? O RH é o que mais sofreu, né? Ele não sabia o que ia acontecer com relação ao governo. E aí ele ainda tinha que demitir o profissional, que ele precisava daquele profissional. Mas aí ele perdeu o quê? Força de produção. Caiu produção, menos venda, menos faturamento, quebra. Né? Então a gente acabou salvando essas empresas somente na correção dessas modalidades. Então assim, a cooperativa ela existe para trazer não só legalidade para o modelo, para o profissional, mas para atender a benefícios para o seu dono. Né? Que tipo de benefício? Primeiro, padronização de processos, ele fica livre de toda aquela correria que ele, como PJ, ele tem que buscar contador, ele tem que buscar eventualmente ali um advogado, ele tem que correr atrás de um plano de saúde. Né? Então, toda essa burocracia é a cooperativa que faz para ele. Eu brinco muito que um cooperado ele é dono de um apartamento num prédio. E o PJ ele é dono de uma casa. Como assim? Vamos lá. Você é dono de uma casa, você é responsável integralmente sobre os custos de manutenção e qualquer coisa que você fizer na casa é só você que gasta. Claro, né? O terreno para dentro e te vira. Te vira. Então, se for construir uma piscina, vai doer no seu bolso. Tem que limpar a piscina. Já o dono do apartamento no prédio, você tem o rateio das despesas entre os condôminos. Então, você vai ter um acesso a uma segurança maior, um espaço maior, um lazer maior, né? Um elevador. Você tem várias situações que vão te trazer mais benefícios do que sozinho numa casa. Né? Então, o custo operacional, a tributação, ela é menor. Então, a cooperativa é o modelo que traz maiores líquidos de todos os modelos de contratação. E ele acaba se valendo de benefícios até mais amplos que ele não encontra na CLT e nem no PJ. Mas aí, Guto, a gente, como eu sou empresário também, provavelmente você que está nos assistindo vai ter aquela dúvida. Tá, Guto, beleza, eu entendi que você falou que é melhor e tal, mas qual que é a segurança jurídica? Como é que isso funciona de fato?
Porque você falou que tem as vantagens e tal, que vai ter os benefícios, eu entendi, concordo que vão ter pessoas juntas, que elas vão conseguir ter um custo menor, mas como que é a relação ali da segurança jurídica e que benefício, qual que seria, digamos, uma redução? Por que para o empresário seria vantagem e por que para o colaborador seria vantagem? Vou refazer minha pergunta. Por que seria vantagem para o empresário e por que seria vantagem para o colaborador fazer o modelo de contratação por cooperativa? Vamos lá. Primeiro que a cooperativa ela existe para atender as necessidades do seu dono, que é o cooperado. Por consequência dessa operação, ela traz benefício para o tomador, que é o empresário. Entendi. Na verdade, a cooperativa ela é para trazer benefícios para o colaborador, para o profissional. Que é dono dela. Que é dono dela. Vamos fazer um paralelo ao PJ? Certo. Quando você contrata a pessoa jurídica, você contrata a empresa pessoa jurídica. Perfeito. Quem executa não é a pessoa jurídica, quem executa é a pessoa física que é dona daquela pessoa jurídica. Perfeito. É exatamente igual. Perfeito. Só que na cooperativa você não é o único dono. Então você está automaticamente livre da questão do reinf, pejotização. Então você tem ali blindagens trabalhistas e fiscais somente por conta dessa estrutura já ser padronizada. Você não pode, por exemplo, ter acesso a informações sigilosas da informação lá fiscal da pessoa jurídica que você contratou. Né? Na cooperativa você tem acesso a todas as documentações e padronizadas. Você tem a certeza de que aquele profissional está fazendo recolhimento do INSS, do imposto de renda, que ele está tendo benefícios, porque você não pode oferecer benefício para um PJ. Né? Ele não pode ter essa ligação direta com você. Na cooperativa, ele vai ter acesso a benefícios que ele contratou através da empresa dele, que é a cooperativa. A Nova, por exemplo, com 21 anos de história, ela foi contratando várias apólices. Apólices de quê? Saúde, previdência privada, odonto, seguro de vida, seguro pet, seguro bike, seguro plano de academia. Então, todo tipo de benefício de várias bandeiras no Brasil. Primeiro benefício, essa apólice ela vai se tornando mais defasada ao longo do tempo. Então, você vai ter acesso a um produto mais barato que você já consome. Mas essa carteira é exclusiva do cooperado. Do cooperado, dependente, seja ele filhos e em algumas situações até mesmo pais. Então ele já vai gastar menos com o produto que ele já consome. E um produto exclusivo e mais premium. Tipo com o seguro do carro dele, da casa, tudo. Plano de saúde. Tudo. Vamos falar, plano de saúde. A gente tem lá bandeiras como Unimed, Bradesco, Sul América, Amil, Vitalis, tudo. Ele escolhe e não escolhe só a bandeira, ele escolhe o tipo de produto. Eu quero com coparticipação, sem coparticipação, eu quero com faixa etária ou não, eu quero nacional, municipal, estadual. É ele quem vai compor. Então, assim, muita gente hoje, muitas empresas têm seus profissionais espalhados no Brasil. Você não está mais na sede, né? Verdade. Então, assim, quando você oferece para um CLT um produto aqui, por exemplo, de Florianópolis, uma Unimed Florianópolis, Plano Nacional. Se você tem alguém lá em Curitiba, em Belo Horizonte, em Brasília, em Recife, eles não vão ter o plano atendendo toda a rede lá da cidade dele. Por quê? Porque a origem é de Florianópolis. Claro. E na cooperativa ele vai escolher o produto que ele quer e dentro da localidade dele ou até mesmo nacional. Então é ele quem escolhe o benefício. Né? Então assim, o tomador ele vai ter lá os valores a pagar para ele da remuneração dele e que está dividido entre fixos, que vai ser convertido em horas, comissionamentos, premiações, PLR, bonificação e qualquer benefício que pode ser subsidiado para ele contratar. Então, o tomador subsidia valores de produção equivalente a contrato individual para cada um e é o profissional que vai escolher o benefício de acordo com a necessidade do núcleo familiar dele. Porque assim, a gente pega aí muita gente que olha para benefício como saúde, plano de saúde. Perfeito. Agora, essa moçada mais nova não vê benefício em plano de saúde, vê benefício em plano de academia. Saúde para ele é academia, não é plano de saúde. Então ele vai escolher o que ele quiser. Né? Na Nova, por exemplo, ele vai ter um clube de vantagens com mais de 300 empresas com benefício flexível. Ele recebe lá um Total Pass que tem 15 mil academias espalhadas no Brasil inteiro. Né? Então ele vai ter ali 9 vezes de uma defasagem de uma tabela que um consumidor comum no mercado tem acesso.
Ou seja, ele vai pagar a mensalidade da academia dele mais barato. Sim, por quê? Porque como a Nova ela tem lá 10 mil cooperados, ela tem uma força de negociação com as bandeiras muito maior do que o PJ que está sozinho. Então esse é o benefício para o cooperado. Então assim, enquanto um PJ inicia lá o seu pagamento de imposto de 6%, você tem taxas ali de cooperativa que variam de 6, teto, a 5,5%, 5%, 4,5%, 4%. Por quê? Porque o custo de processamento, a cooperativa ela busca ser o mais eficiente com o menor custo para quem? Para o dono. Então é o único custo que um cooperado tem é a taxa administrativa que ele paga mensal. Para quê? Que é o rateio das despesas, que é o que a gente brincou, que é o condomínio do prédio. Que é o rateio das despesas para conseguir melhorias para ele. Para ele. Porque vai ter que ter quem administra essa cooperativa, obviamente, Sim, né? Que faça essa tem um conselho administrativo, com seguros e com tudo isso. O PJ ele tem só o contador. Certo. O cooperado ele tem setor de controladoria, planejamento financeiro, gestão, saque, financeiro, compliance, processamento da folha. Ele tem o clube de vantagens, ele tem benefícios e seguros, ele tem um banco de talentos que vai ajudar a acelerar a recontratação dele no mercado, caso ele seja desligado de um projeto. Claro. Então é toda uma estrutura muito maior trabalhando para ele, com custo muito menor. E a tributação também dele é diferente do PJ, né? E diferente do CLT. Por isso gera o líquido maior de todos os modelos. Um custo menor, né? Porque a gente fez, vamos lá, vamos colocar aqui em números. R$10.000 ele ia receber mais ou menos 7.200 no CLT. E custaria 17.800. Isso. R$10.000. Como PJ, vamos lá. PJ. No melhor cenário dele, R$10.000 é o custo, porque é o bruto dele, sim, né? Ele receberia um líquido de 8.100. 8.100. Na cooperativa também é R$10.000, porque é o bruto dele. Certo. Ele receberia 9.400. 9.400. E qual que seria o custo para a empresa? Da cooperativa? Para o empresário, não, no PJ mais ou menos. Tem esse estudo? O custo, de 10 mil... O custo ele não tem nenhum. Ou ele vai ter um custo que a gente não consegue calcular, que seria uma possível trabalhista. Perfeito. E uma possível, né, problema fiscal. Perfeito. Coisa que na cooperativa você já blinda. Blinda. E na cooperativa, qual que é o custo do empresário? O mesmo que o PJ. Vou te responder dessa seguinte forma. Para o PJ, você paga o contador do PJ? Não paga. Quem paga é o PJ. Quem é paga dele. É o PJ, né? É dele. A cooperativa é a mesma coisa. Custo zero de operação. Quem paga a cooperativa é a taxa administrativa cobrada do seu dono que paga a cooperativa. Que custeia todo o processo. Não, vamos lá. Então, você está querendo dizer que se tem um CLT, você vai pagar 17.800, ele vai retirar 7.200. Num PJ, você vai pagar 10.000, ele vai tirar menos, só que para o empregador tem o risco de uma trabalhista e fiscal, e ele aqui não tem os benefícios de conseguir contratar seguro, várias coisas mais baratas. Não, ele tem esse benefício, mas ele está sozinho. Mas aí ele vai pegar, como ele está sozinho, ele vai pagar mais caro. Muito mais caro. Ou seja, os 8.200 dele aqui, o poder de compra vão ser menor do que 8.200 menor para o cara que tem. Porque para 8.200 eu estou contabilizando o quê? O simples dele, vamos colocar no menor cenário, né, de 6%. Certo. Geralmente ele tem um prolabore de um salário mínimo, então ele vai pagar INSS sobre um prolabore de um salário mínimo, e ele tem ali, em média nacional, R$350 de custo de um contador. De contador. Que tá barato esse contador. Mas aí tem o tio da namorada que custa 100, tem gente que cobra meio salário mínimo, né? Dependendo da categoria, claro. Ele tem ali, por isso que eu trabalho com uma média de 350. Vamos lá, Guto. Parece muitas vantagens, né? E nós, muitas vezes, a gente fica assim, poxa, quando são muitas vantagens, as pessoas, às vezes, elas ficam, mas será que é isso? Qual que é a pegadinha, né? Porque, vamos tentar trazer de uma maneira clara, né? As vantagens, elas são inegáveis, né? Os números, eles não têm como ser contestados, né? Por que mais pessoas não aderem a esse modelo? Vamos lá, por que a maioria dos empresários que conversam comigo me faz essa pergunta? A maioria. Fala assim, por que então o mercado de cooperativa já não é maior do que o mercado de PJ? Eu faço a pergunta para eles, olha, eu vou te responder uma pergunta.
Por que você não contratou a cooperativa até hoje? Ele, porque eu não vencia. É isso. Faz muito Essa sentido. informação é muito importante, porque as pessoas estão no estouro da manada. Eu vou sair de CLT, porque lá eu faço um monte de manobra, eu vou passar para PJ, porque PJ é legal e tudo mais. Já foi um dia, mas aí fizeram tanta bagunça, né? Foi muita gente, né, de forma desordenada indo para PJ que precisou regulamentar. E muita gente não se atenta à regulamentação. Então eu posso, PJ é legal, CLT é legal, mas desde que você siga as regras. Se você não se enquadra no PJ, você vai ser pego no REINF. Então a cooperativa nada mais é do que um modelo terceirizado que faz certo. Por quê? Porque na natureza da operação já precisa fazer certo. Se ela não custa nada para você, empresário, por que você vai fazer algo errado para gerar custo? Então, assim, o compliance da cooperativa ele é extremamente rigoroso com questão documental. Tem uma premissa na cooperativa que é assim, nenhum cooperado entra, nem na Nova, nem na ExecNet, nem na Saúde e Conexão, se não for por livre adesão. É uma premissa. Por quê? Não pode ser nem por parte do tomador obrigatório e muito menos por parte da cooperativa. A cooperativa ela é a estrutura do profissional. Não é a cooperativa está acima do cooperado. É o contrário. A cooperativa trabalha para o cooperado. É a estrutura back-office, né? Igual o contador. Porque são os cooperados que pagam a cooperativa. Exato. Só existe então a é obrigação da cooperativa fazer certo. Porque eu preciso o quê? Blindar 10 mil cooperados donos da cooperativa. Ah, mas qual é o risco dela quebrar? Primeiro que uma cooperativa sem fins lucrativos ela não vai quebrar. Ela só aumenta na necessidade de atender mais cooperados quando tem mais cooperados. E é uma profusão de gente entrando. Né? Por quê? Porque todo mundo que toma conhecimento de uma cooperativa, ninguém quer mais ter o risco do problema do PJ e muito menos voltar para a CLT e ter tudo por água abaixo. Porque aí o quê? Eu vou ter ou um custo menor para pagar um líquido menor, ou se eu for, né, manter o mesmo líquido, eu vou estar com um custo tão alto que inviabiliza o meu produto. Inviabiliza a minha empresa. Claro. Então, assim, a cooperativa ela não tem fins lucrativos e ela também segue à risca, é o trem no trilho, não tem curva. Né? Não existe informalidade na cooperativa. Então o compliance da cooperativa ele é muito rigoroso com a questão documental. Então da parte da entrante. Então, por exemplo, PJ tem férias? Tem um monte de gente que me fala, tem, né? Mas daquele jeito, a gente combina e tudo mais, aí tem 13º, eu pago lá uma... Cara, tem regra para isso. E na cooperativa tem férias? Tem o descanso anual remunerado, que é regulamentado. Só que ele funciona mais como um abono. Por quê? Você não trabalha por produção? Trabalho. Então você pode negociar e dar 2 dias, 10 dias, 13 dias, 15 dias. Você pode de 0 a 30 dias, isso vai constar em contrato. Que você pode liberar o profissional que você vai pagar a produção. Não é o mesmo que acontece na CLT, que você tem qual que é o descanso anual remunerado? Que é mensal, na verdade. É o domingo. Domingo não trabalha, mas você paga como se ele tivesse trabalhado. Então é o mesmo conceito. Só que não tem os custos da CLT, né? Que as férias te obrigam, né? Do tributo, um terço adicional e tudo mais. Então fica mais leve e é flexível. Né? Ele só não vai acumular isso de um ano para o outro. Então, é tudo para beneficiar o quê? A relação do colaborador com o tomador de serviço. A ideia é que fique melhor para os dois. E leve essa relação. Isso, a cooperativa ela é feita para o cooperado. Por consequência da operação, traz benefício para o tomador. Para o tomador. E todo mundo cresce junto. E o que acontece com o RH? Ele fica liberado para quê? Para fazer a gestão de pessoas. Para fazer o desenvolvimento humano, para capacitar e a empresa crescer. E não ficar preocupado com a burocracia. Porque Meu Deus, o social é um batalhão, né? E todo mês é exaustivo. Você sabe que eu já fui colaborador do Ministério Público e eu nunca me esqueço o dia que antes de ser lançado o E-Social a gente teve um curso, um treinamento sobre isso. 2011 deve ter sido isso. 2012 a gente já sabia que iria ter o E-Social e tal. Como o Ministério Público é um órgão que fiscaliza, que precisa saber, teve treinamento para os colaboradores, eu participava da folha de pagamento, a gente teve também para fazer de uma maneira correta, né? Porque se o órgão fiscalizador não fizer correto, né? Imagina os demais, né?
E essa questão, Guto, é uma coisa que é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pode ser feliz, colaborador, empresário, empreendedor, e tem medo. Sim. O que tu diria para aquela pessoa que está nos vendo, ouvindo e achou assim, pô, isso que o Guto me falou é tudo que eu quero, que eu preciso, mas sempre tem um mas, né? Um medo. O que tu diria para aquela pessoa, poxa, isso que ele falou é ótimo me pareceu melhor para o colaborador, talvez até do que é ótimo para o empresário, mas para o colaborador ele vai ter uma renda líquida mensal muito maior e que isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Isso eu falo como um economista, alguém que sabe poupar, né? A gente falou ali de 10%. Se você que trabalhou a vida inteira sua como CLT tivesse poupado 10% do que você tem e comprado em algumas ações, eu vou te dar um dado estarrecedor agora. Você ia ganhar lá na sua aposentadoria, depois de 30 vezes, umas 4 vezes mais do que foi a tua renda líquida média. Então imagina quanto você ganhou por mês, você ia ganhar no mínimo umas 4 vezes mais. Eu tenho certeza que você não vai se aposentar pelo valor da sua renda líquida média. Então você vai ganhar 4 vezes menos, no mínimo, na poupança. Isso, isso investido e não lá em INSS e tudo mais. Né? E aí mais um legal, e você ia ter o dinheiro, porque você deixou na sua poupança. A hora que você para qualquer emergência qualquer emergência, eu faleci, amanhã tá o dinheiro. Meu filho, minha esposa, qualquer pessoa pega o dinheiro e não é algo que acabou, ficou com o governo. E é isso, o setor de planejamento financeiro da cooperativa é justamente para atender até assim mais a demanda do CLT do que o PJ. O PJ ele já está acostumado em receber tudo integral, sim. Então ele já faz a gestão ali. O CLT não, o CLT acaba ficando um pouco preguiçoso. Né? Por quê? Porque a parte de benefícios que o governo prega fica na mão do governo, então ele não faz nada. Aí lá, então, o fundo de garantia, ele não faz a gestão. Então, quando ele sai de CLT para uma cooperativa, ou até mesmo para o PJ, ele precisa entender que não é mais dinheiro para gastar, é mais dinheiro para ser feita a melhor gestão. E eu vou fazer agora uma coisa bem legal. Eu vou criar uma polêmica aqui com você que está nos ouvindo. Pegue tudo que você já colocou, porque você tem lá, se você é CLT, você tem lá no teu contra-cheque, pega aí seu 1 ano, 1 mês, 10 anos e coloca tudo que você já recebeu. Coloca isso, simula, existem simuladores, coloca lá no Google, simulador de valores, você vai achar qualquer um deles lá, tem vários. E atualize alguma coisa ali, CDB, qualquer coisa, e depois compare com o valor que você tem no seu FGTS. Não coloca, nunca se esqueça disso. Não coloca 1%, não. Coloca ali 0,6, 0,5. Se você não quer colocar, se você conserva, mas eu não quero colocar. Não precisa, pegue qualquer dado oficial do governo lá. Pegue CDB, usa a poupança. Pode usar a poupança. E compare o quanto que você teria se você tivesse ficado com esse valor e quanto você tem agora se você nunca tirou o FGTS. E não chore. Que não vai adiantar nada, né? Chorar, às vezes, porque às vezes a gente reclama, a gente fica chateado, mas não toma a decisão de mudar, né? E a gente tem uma diversidade cultural muito grande, né? Então, assim, a gente não está aqui para criar polêmica e nem falar mal de alguma modalidade. Muito menos eu. Cada uma delas tem a sua, né, necessidade dentro de cada setor, dentro até de níveis culturais, né? Então, assim, pessoal de entrada, pessoal mais básico, que tenha, né, um conhecimento e um acesso, né, mais difícil a algumas informações, até mesmo, né, uma maturidade financeira, né, CLT acaba sendo, né, uma forma mais tranquila dele conseguir fazer essa gestão. Ele não consegue fazer uma gestão financeira, então o fundo de garantia vai atender bem ele ali, né? A gente tem também uma categoria que acaba assim, trabalha 6 meses e depois trabalha ali, né, em casa, tranquilo, com seguro-desemprego. Então, assim, você CLT tem... é bom para... Né, para alguns tipos, né, de profissionais. Claro. Para aquele profissional que ele é mais qualificado, que ele já entende que se ele conseguir produzir mais, ele vai ganhar mais, os outros modelos acabam sendo atrativos. Mas para isso ele precisa estar enquadrado, né? Eu sou mineiro, certo, né? Eu estou em processo aqui de green card aqui em Florianópolis. Em Santa Catarina. E
E assim, a minha vida toda foi na área comercial, né? Então eu passei por grandes empresas, eu dirigia empresas nacionais, multinacionais e de todos os tipos de produto, né? Então quando você é ali na essência do comercial, você lida com vários tipos de profissionais e equipes. Eu já tive todo tipo de equipe, uma equipe toda CLT mista com PJ, com cooperado. Em algumas empresas tinha algumas quarteirizações, tinha freelancer, né? Que o freelancer acaba sendo ali um nome bonitinho para o informal, né? Então acaba. Aí você vai normalizando as coisas, né? Você acaba pegando informações que são erradas, mas na prática vai acontecendo tantas vezes que você vai normalizando até. Ah, não, é normal. Não é normal. Cada modelo tem a sua classificação, você pode seguir bem. E assim, no caso da NOS, a NOS ela foi fundada em 2018. O propósito dela é ser uma empresa com soluções voltadas para a gestão de pessoas, né? Então, até vou utilizar uma colinha aqui, que a gente tem aqui soluções que o propósito sempre foi reduzir custos para as empresas, aumentar benefícios para os profissionais. Com isso, você aumenta benefício, você tem uma equipe muito mais satisfeita e motivada, ela se sente mais acolhida na corporação. Hoje, se você não tem um compliance preventivo, isso respinga na sua imagem, né? Porque o contencioso ele é prejudicial tanto para o profissional quanto para a empresa, né? E aí a gente esvazia também muitas reclamações trabalhistas só com preventivo, né? Isso também positivamente. Os profissionais hoje entram na empresa entendendo qual é o propósito, se a empresa faz certo, se ela faz errado, né? Então, aumentando esses benefícios, você vai ter o reflexo de um turnover menor, você vai reter seus talentos, você vai gastar menos, né, com treinamentos de novos profissionais, você vai estar mais atrativo para a captação de novos profissionais, né? Então isso reflete positivamente de várias frentes que não tem nem como calcular, né, essa redução de impacto de custos, né? Então assim, a gente faz processamento de folha, né, de uma forma diferente, porque aí a gente tem plataformas que a gente consegue acelerar o acesso a informações que numa contabilidade tradicional você recebe em 72 horas. Né? Nas plataformas a gente consegue aqui de forma instantânea, batendo esse papo, tomar uma decisão, né, na questão de uma contratação, na questão de uma demissão. A gente também tem plataformas de comunicação interna, de engajamento e performance. Né? Comunicação, por exemplo, é uma rede social corporativa que seria uma evolução da intranet. Né? Intranet é uma comunicação de via de mão única, onde você comunica e você não consegue nem medir se essa informação chegou do outro lado, né? Se ela foi consumida ou não. Se alguém leu ou não, claro. A rede social corporativa, você tem um ambiente fechado onde você controla essa informação, onde você acaba dando voz para todos os colaboradores, então você tem uma via de mão dupla. Você tem o esvaziamento de reuniões improdutivas, que aí você troca mais informação, você horizontaliza, né, o acesso, né, a gestores e equipe. Você vai acumulando informação que naturalmente vira uma universidade corporativa. Então, assim, você perdeu um gestor. Você contrata esse gestor e ele vai ter toda a informação da sua equipe lá na rede social corporativa. Então, ele se integra mais rápido, né, no trilho daquela equipe. Então, você tem ali um ganho também de velocidade de treinamento, de tudo, de acesso à informação. Né? A gente também faz gestão de benefícios e seguros, com o olhar da ótica do RH. Né? Então, porque aí o objetivo é o quê? Reduzir custo, ampliar benefício para que todos ganhem. Né? A empresa gaste menos e o profissional ele tem acesso a mais benefícios. E sinta-se mais feliz, né? Com um retorno maior. Né? E se você fosse dar uma... Essa é uma das partes importantes, né? E a gente deixa a parte mais importante para o final, para quem nos acompanhou até o final. Se você fosse dar dicas de forma de contratação e tipo assim, por
por que eu vou contratar de uma maneira por cooperativa? E se eu sou colaborador, eu acho que essa é a dica mais importante. Pô, por que eu vou querer participar de uma cooperativa e não vou querer ser CLT e não vou querer ser PJ? Bom, no caso, a cooperativa é um acolhimento maior com profissionais especializados que trabalham lá para atender às necessidades do profissional. Então, você vai estar mais acolhido, você vai ter uma segurança e você vai ter menos burocracia. Então, tudo aquilo que você fazia com o contador, a cooperativa já faz tudo. Fica com medo, recebo a nota, não recebo, tudo. Abate, não abate do imposto de renda, pega na nota da saúde, não pega do colégio do filho, tem tudo isso, né? Para um PJ tem tudo isso. E a tecnologia, né, a favor, porque olha só, a cooperativa ela vai ter um portal onde a empresa vai ter acesso a todas as informações, é lá que ela vai imputar os valores para ser processada a folha. Então, burocracia zero. A empresa simplesmente vai lá, cadastra o valor. Imputou, da folha já está lá e tal. Não, vai ser processada uma folha, sim. Essa folha vai para a cooperativa e a cooperativa automaticamente já manda os líquidos para os profissionais. Entendi. E vai reter aquilo que é de competência da cooperativa. Certo. Por exemplo, quem paga o INSS, o imposto de renda, apólices com desconto em folha, é a cooperativa. Por quê? Ela é a empresa do cooperado. Claro. Né? O cooperado ele vai ter acesso a uma carteira grande de benefícios que nos outros modelos ela não vai ter. Né? Ele não vai ter. Como pessoa jurídica, às vezes ele precisa. Porque se ele é um profissional com uma qualificação específica, nem todas as empresas que ele presta serviço, às vezes, quer ter contrato com a cooperativa. Ou às vezes tem algum tipo de impedimento e não pode ter. Então, às vezes, é muito comum eu ter um cooperado que a principal atividade dele é via cooperativa. Então, a empresa lá, a tomadora, tem contrato com a cooperativa e ele, esporadicamente, ele faz algum serviço ali para outras empresas. Então, ele tem uma MEI, que ele não vai estourar lá o teto dele, ele vai ter um custo baixo de operação, emite a nota fiscal dele lá, porque aquela empresa não contratou a cooperativa. Certo. CLT para cargos, né, mais básicos, ela é viável, né? Ela é necessária até para uma questão ali de cultura. E às vezes eu tenho clientes, por exemplo, que ou atende o governo ou atende até mesmo algumas empresas que não abrem mão da CLT. Então, por exemplo, lá em Belo Horizonte eu tenho uma empresa que 17% dos profissionais são CLTs. E a gente tem uma modalidade de CLT, que a gente chama de CLT estratégico, que é o CLT Safe, que a gente reduz também em até 20% os custos da remuneração de um profissional. Reduz o impacto disso. Simplesmente utilizando melhor a distribuição de todas as verbas do e-social, né, com a característica individual do profissional. Então a gente faz ali um acordo coletivo com o sindicato e faz a distribuição de acordo com a característica de cada profissional. Né? Então, esse CLT atende essa empresa. Por quê? Porque o cliente dele, tem alguns clientes que não abrem mão do CLT. Então, obriga ele a ter um CLT. Só contrata, consequentemente, o custo dele é mais alto. Claro. Né? Agora, certamente, o dia que essas empresas não quiserem mais contratar CLT, ou obrigar ele, né, a contratar CLT, esses profissionais naturalmente vão ser cooperados. E é um caso bacana porque esse cliente, todos eram PJs e alguns CLTs já estratégicos conosco. E a gente avisando, olha, vai ter problema. Então ele tinha uma equipe muito variada, ele tinha profissionais tanto mais novos quanto mais velhos, mais conservadores. Então eles falavam, olha, não mexe com isso não. O governo nunca fez nada, não mexe no meu queijo, está tudo certo. E aí não deu 4 meses, eles foram autuados pelo REINF. Então tem gente que entra porque entendeu que é mais aberto, e tem gente que vai entrar na dor, né? Que vai ser autuado e vai ter esse problema, vai ter que escolher um lado. E isso é uma coisa interessante. Bom, não parece, mas passa muito rápido, né? Eu acho que deu excelentes dicas. Eu acho que não restou dúvidas de que só tem benefícios, eu não consegui ver desvantagens. A desvantagem, de repente, pode estar na cultura, né, e na mentalidade de quem ouve e a forma como que vai ouvir e quem vai ouvir, né? A gente tem alguns entraves aí, né? Porque assim, a gente tem alguns contadores mais conservadores, a gente tem alguns advogados mais conservadores,
Né? Então, quando o cliente ele fica ali, olha, eu gostei, mas o meu advogado diz que não entra. Eu falo assim, olha, então vamos alinhar os compliances. Né? Traz sua equipe, a gente também disponibiliza o nosso compliance para poder cruzar as informações e entender. Né? Então, se olhar para o histórico, não há reclamações trabalhistas. Né? Por quê? Porque se faz certo. E principalmente depois da sucumbência, né? Onde você tem que comprovar aquilo que você alega, esvaziou, claro, né, o tribunal. Claro. Né? O trabalho, né, a Justiça do Trabalho teve um esvaziamento grande porque equilibrou essa situação, onde o profissional ele tem que comprovar aquilo que ele alega. Então, como na cooperativa só há benefício para ele, não há o que se alegar. Né? Além de que se entrar na justiça, vai ser contra a cooperativa e não contra o tomador. Exato. Né? Ainda então tem esse o detalhe. risco é da cooperativa e não é do tomador. Bom, Guto, quero agradecer aqui tua presença, pelo conhecimento. Tenho certeza que hoje a gente tratou aqui de um assunto e de um tema que eu fico muito feliz, porque com certeza a maioria das pessoas não tem conhecimento. E a pergunta que eu fiz para você, né? Por que a maioria não contrata isso? E a tua resposta foi... porque a maioria não sabe que existe, exato, não tem conhecimento. Infelizmente. E muitas vezes a falta de conhecimento, né, ela é algo que faz com que a gente prospere, que a gente dê um passo, que a gente vá além. Talvez eu, de uma forma não bacana, até brinquei lá com a questão de colocar o valor do FGTS numa rentabilidade, porque eu tenho esse conhecimento, eu sou economista, eu já fiz esse cálculo. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai se surpreender. E em momento nenhum eu fiz para ofender qualquer coisa. A gente simplesmente está falando de números, né? E coisas reais, né? Fatos. Sim. E que muitas vezes a informação chega para nós, como já chegou para mim, de uma maneira distorcida. Uhum. E que às vezes alguém nos mostra que se a gente olhar para um lado e para outro lado, a gente vai ter... Por mais que estamos no mesmo lugar, vamos ver horizontes e possibilidades diferentes, né? Já tiveram muita gente assim, eu já tive um histórico ruim com cooperativa. Aí a gente vai aprofundar, aí falou assim, mas qual foi o problema? Falei assim, eu tive reclamação trabalhista. Mas por que foi a reclamação trabalhista? Poxa, eu coloquei cartão de ponto pro cooperado e fui autuado. Eu falei assim, mas não é um problema, não está aí? Né? Cooperativa é terceirização. Terceirização, o terceirizado não tem cartão de ponto. Cartão de ponto é exclusivo da modalidade CLT. Ele vai ter controle de horas, controle de jornada, claro, controle de produção, time sheet. Claro. Então, se você não se enquadra, se a cultura da empresa não se enquadra, não vai funcionar. Né? Em nenhum modelo. Né? Então vai ter problema no CLT, vai ter problema no PJ. Na cooperativa a gente pode cobrar produtividade, né? Resultado. Sim, porque o contrato ele é convertido em horas. Né? Então você vai definir a quantidade de horas. Você pode contratar alguém que você definiu ali, olha, 8 horas diárias de segunda a sexta, ou 4 horas diárias segunda, quarta e sexta, ou meramente 10, 30, 40 horas semanais. Pode fazer 160, isso. 120, são horas de trabalho. Então, se ele produzir mais autorizado por você, ele vai ganhar mais. Se ele produzir menos, ele vai ganhar menos. Simples assim. Perfeito. Melhor dos mundos. Excelente. Quero agradecer a tua presença aqui, Guto, para a gente não se estender muito. O tempo passa muito rápido, a gente daqui 1 hora. Opa. Vou deixar aqui o contato do Guto Bicalho, da nós, dos patrocinadores também. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para a nossa audiência, mas da nossa parte, muito obrigado por teu tempo, por teu conhecimento. E tenho certeza que de alguma forma isso vai tocar alguém e vai poder melhorar isso que me faz estar aqui, entendeu? Poder melhorar as coisas, seja pro empregado ou como empregador. Porque volto a dizer a minha teoria de economista, quanto melhor estiver para todos, melhor para todos. Porque muitas vezes as pessoas distorcem o capitalismo, que é um modelo que eu aprovo. No capitalismo, se a riqueza estiver somente com uma pessoa, não é mais capitalismo. Uhum. A roda simplesmente parou de girar. Exato. E não existe nada. Não adiantaria nada se todo o dinheiro da fosse do Guto Bicalho. E você percebeu que nesse modelo a roda gira mais?
porque você dá mais dinheiro circulando no mercado, sem porque dúvida, está na para as mão do pessoas. profissional. Exatamente. Né? E ele vai poder melhorar o poder de compra dele, vai poder melhorar a qualidade de vida dele, ele vai comprar em lugares que vão vender mais e que vai gerar a roda E ele girar tem um mais poder rápido. de compra maior, aí vai estar vindo aí o IVA, que vai ser ali um imposto, por exemplo, que ele vai estar consumindo mais e o governo não vai estar sendo lesado nessa situação. Né? Ele vai estar recolhendo do mesmo jeito. A mensagem que eu deixo, Éder, primeiro agradecer o convite, porque assim, é muito gostoso falar desse assunto, porque ele é disruptivo. A gente está aqui para a gente limpar as informações, né, erradas, para a gente, né, reforçar. Todo modelo de contratação é correto desde que você siga, né, o comportamento e as regras daquele modelo. Né? Tem um mais vantajoso para uma situação, o outro mais vantajoso para outra. Né? Cooperativa, eu acabei me tornando um embaixador, né, de cooperativa, porque para mim é o modelo ideal, porque todo mundo ganha junto, né? O Brasil cresce, todo mundo cresce junto com a empresa, então vira um ambiente muito mais gostoso da gente trabalhar. Né? Então, trabalhar com gestão de pessoas não precisa ser cinza, né, como o antigo RH. Então, a gente promove isso, a gente promove uma cor maior, porque a gente acaba dando possibilidades, né, da empresa crescer, reduzir custo, oferecer mais benefícios, né, e todo mundo ganhando junto. Show. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.